Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, todos bem? E aí, chegamos ao fim. Estamos no último vídeo sobre esse tema legal, sobre os 10 mandamentos, sobre os seus sinônimos, né? Como que a Escritura apresenta. E assim, lembrando que eu não sou contra ninguém que quer guardar mandamento, quer guardar sábado. Não sou, eu só estou tentando dizer àqueles que querem seguir ao nosso Messias, ao nosso Salvador, algumas características que nós temos que deixar para trás. Tá certo? E no último vídeo nós paramos exatamente no sentido de que Adão transgrediu a aliança realmente lá no Éden. Meu amigo, sim, ele pecou contra o Criador, sim. E pecado é transgressão da lei. Sem lei, o pecado não é levado em conta. 1 João capítulo 3, verso 4 e Romanos 3,20. Mas qual foi o exato pecado que Adão cometeu diante do Criador lá no Jardim do Éden? Bom, para responder esta pergunta, teremos que ler Gênesis capítulo 2, verso 17, onde a única lei daquela época foi promulgada e ela dizia o seguinte: então o Altíssimo e Criador ordenou ao homem: pode comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Meu amigo, não foi dado a Adão nenhum outro mandamento que esteja registrado na Escritura para o qual ele poderia perder a vida. Não se registra que se ele deixasse de guardar o sábado, ou não trabalhasse, ou saísse do jardim, outro ponto qualquer, poderia aquele ponto causar a sua eliminação da criação, ou seja, a morte. A condição foi única, tanto que em Gênesis capítulo 3, versos de 9 a 11, fica claramente registrado este fato inconteste. Vamos lá. Mas o Altíssimo e o Criador chamou o homem e perguntou-lhe: onde estás? O homem respondeu: ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu, por isso me escondi. O Criador perguntou-lhe outra vez: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore da qual te ordenei que não comesses? Esta foi a única questão, meu querido. Não havia qualquer ordem do tipo: não adulterarás, não matarás, não falarás falso testemunho ou qualquer outro ponto presente nos 10 mandamentos e nem na Torá. E é neste ponto onde está a nossa visível compreensão de que a aliança com todos os detalhes das tábuas de pedra que foram pela primeira vez escritas pelo dedo do Criador não eram do conhecimento de Adão, em um mundo onde o pecado ainda não havia entrado e por esta razão não carecia de regras do tipo: não farás isso, não farás aquilo, e como se vê lá no Decálogo. A única questão do teste divino foi esta que a Escritura nos declara haver ocorrido. E isto não põe a Escritura em contradição, mas nos aponta na direção da busca pela harmonia entre as passagens, meu amado. A natureza do erro, isto é, a traição declarada em Oséias 6,7, ou como disse Paulo, pecaram à semelhança da transgressão de Adão. Este é o ponto-chave do texto de Oséias, onde lemos lá: eles, porém, a exemplo de Adão, transgrediram a aliança, nisso eles me traíram. Para mim está claro que as expressões a semelhança de Adão e a exemplo de Adão estão dizendo que a natureza da intenção e das atitudes de Adão se repetiram em Israel. Estas atitudes foram a de desobediência à lei do Criador, sem sombra de dúvidas, mas a lei de cada época. No tempo de Adão, não eram os 10 mandamentos que valiam para ele, era a lei da questão da árvore do bem e do mal. No tempo de Israel, a legislação divina que visava regular as condições existenciais humanas eram os 10 mandamentos, a aliança acrescida da lei, Torá, Isaías capítulo 8, verso 20. Mas nos dias de Adão, estas não eram as condições, mesmo porque nem havia consciência ética ou moral do que seria, por exemplo, adultério, roubo, assassinato, ter outros deuses, etc, etc. Isto fica claro na expressão que nos elucida esta verdade de que existe uma legislação específica em cada época. Porque antes da lei o pecado já estava no mundo, mas quando não há lei, o pecado não é levado em conta. Romanos 5,13. Eis o que eu penso. Baseado nos fatos e dados oferecidos na Escritura,
Acerca da expressão usada pelo Espírito do Criador em Oséias 6,7. Havia uma lei lá no Éden para Adão, mas esta lei não era os 10 mandamentos, era a lei que a Escritura declara com detalhes específicos e que ele transgrediu. Por isto Paulo disse que antes da lei, ou Torá, que foi dada no mesmo dia em que a aliança foi celebrada no Sinai, já estava o pecado no mundo, porque uma lei divina já havia sido transgredida. E esta lei não era exatamente os 10 mandamentos, mas a lei da época, não menos sagrada que a posterior à que temos na atualidade, na nova aliança. Inclusive, ao falar da lei, a Torá, e do seu propósito, declara a Escritura. A lei, porém, veio não para as transgressões se ressaltassem, mas onde o pecado se ressaltou, a graça ficou ainda mais evidente. Romanos capítulo 5, verso 20. Havia pecado antes de a lei Torá dada no Sinai e da aliança, 10 mandamentos serem escritas nas tábuas de pedra, porque a lei que havia sido transgredida era a lei do jardim do Éden, e a natureza de toda a espécie humana, descendente de Adão, estava cheia de seus germes degenerativos. A espécie humana estava condenada, como ensina Romanos capítulo 5, de 12 a 21. Não porque havia transgredido os 10 mandamentos, não, mas como diz o texto de Oséias capítulo 6, 7, porque traíram ao Criador naquilo que era a lei nos dias deles. Se o pecado é a transgressão da lei, sabemos lá em 1 João 3,4, Romanos 3,20, e disso não podemos ter dúvidas porque a Escritura o declara, então por que se diz que antes da lei já estava o pecado no mundo? Romanos 5,13. Se o Criador é justo, meu querido, e fiel para não imputar aos homens aquilo que eles não sabem, lá em Atos capítulo 15, verso 30, a resposta para essa questão só pode ser a de que a lei do tempo de Adão não era a mesma que nós temos hoje, mas a natureza da lei sim, ou seja, que a lei requer que a pessoa obedeça à ordenança dada naquela ocasião, sua vigência e, a esse respeito, não existem dúvidas nas Escrituras. Os 10 mandamentos, isto é, a aliança velha foi abolida. De Adão até o momento em que a lei Torá e os 10 mandamentos foram pronunciados no Sinai, milhares de anos se passaram e bilhões de pessoas vieram na Terra, mas nenhuma delas poderia ser acusada de transgredir uma lei que não havia sido dada oficialmente pelo legislador celestial. Uma vez que está escrito que tal lei não foi dada senão 430 anos depois de Abraão, como se pode verificar lá em Gálatas capítulo 3, verso 17, a lei foi dada só depois e está registrada lá. Vamos ver. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei, que veio 430 anos depois, não invalida de forma a abolir a promessa. Os adventistas possuem uma enorme dificuldade de entender que existem leis divinas adaptadas à condição humana conforme o tempo em que a experiência humana acontece, e que no tempo de Adão era um tipo de lei. Nos dias de Israel foram outras leis, e nos dias do sacerdócio do Salvador, que é hoje, Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2, você consegue confirmar isso, é uma outra legislação. O erro de Israel foi seguir o exemplo de rebelião de Adão e não de pecar contra uma lei que Adão não havia recebido em 2 tábuas de pedra, à semelhança de Moisés. Eu gostaria, meu querido, para ficar um pouquinho mais elucidativo tudo isso, desculpe, abrir um debate um pouco mais amplo. Vamos lá. Alguns teólogos não entendem que o término do pacto antigo se refere ao pacto que o Criador fez com Israel no Monte Sinai e negam que o Mestre substituiu esta antiga aliança com um pacto melhor, firmado em melhores promessas. Insistem em mudar o começo do antigo pacto do Sinai para o Jardim do Éden. O primeiro pacto é o do Sinai e não alguma coisa firmada com Adão. Basta um exame sério e responsável sobre Jeremias capítulo 31, de 31 a 34. Vamos lá. Eis que dias vem, diz o Criador, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto
eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Criador. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Criador. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Criador e eles serão o meu povo. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Criador, porque todos me conhecerão desde o menor deles, até o maior, diz o Criador, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, diz assim: mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi pelo Mestre abolido. Hebreus capítulo 8, verso 7 e verso 13, também diz assim: porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo, dizendo novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece perto está de acabar. Mas o debate ainda está aberto. Não fechamos ainda, especialmente quando consideramos a contradição do argumento teológico, sobretudo dos adventistas do sétimo dia e outros judaizantes, de que a lei do Criador, como se fosse os 10 mandamentos, deve ser guardada na dispensação da nova aliança. Ora, em 1 João capítulo 1, verso 8, está escrito que, vamos lá, se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e fazemos ao Criador um mentiroso. Por quê? O Criador se tornaria mentiroso, meu querido? Por quê? Porque ele revelou em Romanos 3,23 o seguinte: todos pecaram e estão destituídos da glória do Criador. Ora, considerando que 1 João 3,4, Romanos 4,15 e 3,20 declaram que pecado é a transgressão da lei, então está provado que ninguém realmente poderá ou pode guardar a lei do Criador a não ser um só, a saber quem? O nosso Salvador. Vai lá, Hebreus 4,15 e 9,28. Está confirmando isso. Mas isto vai nos levar à justiça pela fé, e a nova aliança diz que somos justificados no Criador mediante a fé, não na lei. Romanos capítulo 8, verso 1 e 5, verso 1, diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão no Salvador, o Messias, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com o Criador pelo Mestre. Meu querido, mais do que isso não dá. Estou te apresentando que alguma coisa está diferente do que o sistema religioso prega, certo? Mas, assim, nessa questão, nós terminamos aqui, nós fechamos o assunto sobre o mandamento, né, os seus sinônimos, a guarda do sábado, mas o assunto em si dos mandamentos e a guarda desse mandamento não vai parar por aqui. Só lembrando o seguinte, alguns vão estar perguntando o seguinte: bom, então se está abolido, então eu posso fazer o que quiser, eu posso matar, eu posso roubar, eu posso adulterar, eu posso fazer o que eu quiser. Qual foi o novo mandamento que se você crê no Mestre, te deu? Qual foi o novo mandamento? Ele disse assim, um novo mandamento vos dou. Vai lá, presta atenção nesse novo mandamento, vê se a abolição dos mandamentos, dos preceitos e tudo mais nos abre uma porta para cometer isso que você está querendo afirmar. Não nos abre essa porta não, meu querido, tá bom? Mas nós vamos continuar aqui esta série desse entendimento sobre mandamentos, né, os 10 mandamentos, sobre os seus sinônimos, né, sobre a guarda do sábado e tudo mais, sobre o pecado, lá, qual foi o primeiro pecado dado lá no Éden, lá em Adão, se foi os 10 mandamentos, que muitos dizem, ele guardava o sábado, que sábado que ele guardava, se não tinha mandamento para guardar nada, certo? O único mandamento que Adão e Eva transgrediram lá foram o mandamento de dessa árvore você não come, não toca nela, tá certo? Legal, parabéns a você que está assistindo todos os vídeos, está conseguindo seguir as séries aí que a gente está colocando aí, tá bom? O nosso endereço aí dos nossos canais de rede aí e tudo mais, tá aí. Acessa aí. Acessa a esses endereços e bate um papo comigo. Tá bom, meu querido?
espero que tenha te ajudado a raciocinar e não abandonar a tua fé. Eu não quero mexer na sua fé. Não quero e não vou, não tenho esse direito. A tua fé é intocável. Mas eu tenho o dever de mostrar a você que quando dizem que esta sua fé está baseada no livro que eles chamam de Bíblia, eu tenho que te levar para a Bíblia. É isso que eu venho fazendo desde quando comecei a postar vídeos aqui. Tá bom, meu querido? Então um abraço a todos e vamos esperar aí uma nova série de vídeos a respeito disso, de mandamentos e guarda de mandamentos, tá bom? Um abraço e até lá.